Você tem uma dificuldade de se defender? Você tem uma dificuldade de falar o que você sente, o que você pensa para o seu parceiro, para a sua parceira? Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística. Hoje vamos falar sobre a questão da comunicação entre os casais, entre as pessoas que têm essa dificuldade de expressar o que sentem e como que hoje em dia a comunicação hoje é muito sutil, muito manipuladora, muito da questão de um se fazer de vítima, né? Mais do que a questão de atacar, que é fácil você lidar com uma pessoa agressiva e grosseira. Hoje é muito mais complexo você estar lidando com pessoas que se fazem de coitadas, manipulam, invertem o jogo. Então a gente vai falar sobre a comunicação, a dificuldade de impor limites, de se posicionar dentro dos relacionamentos. A gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre os problemas dentro do relacionamento afetivo amoroso. Por quê? Essa é uma grande questão das mulheres. A questão de estar sempre conversando com outras pessoas, desabafando, mas dentro de casa ela não consegue falar, ela não consegue se posicionar. Ela muitas vezes sai de si, né? Sai para a questão da reclamação constante, do choro, do descontrole, porque o outro de alguma forma não finge que não entende ou simplesmente arranja subterfúgios para inverter a situação. Se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, mande esse vídeo, que esse vídeo vai ser realmente cheio de dicas. Vamos lá. Vamos entender como que está acontecendo hoje a comunicação. As mulheres, de um modo geral, têm uma dificuldade muito grande em pedir as coisas, em solicitar. Então elas acreditam piamente, algumas ainda acreditam que o outro tem que fazer sem elas pedirem. O outro tem que fazer sem elas precisarem falar. Infelizmente, ainda tem uma criação que nós mulheres não podemos ficar mandando, né? Não podemos ter que ficar pedindo constantemente, mas é o que acontece, né? Às vezes a pessoa, ela acredita que o outro tem que ser de um jeito ou fazer coisas de um jeito. E isso causa confusão. Primeiro, né? Essa dificuldade de comunicar o que eu quero, o que eu sinto, o que eu preciso. Às vezes o outro não entende. E isso causa confusão. Muitas vezes as mulheres foram criadas dessa forma, esperando que um homem ou que outra pessoa fizesse as coisas por ela. Mas tem muitos homens também agindo assim, esperando que a outra pessoa faça sem ela pedir, esperando, projetando uma expectativa. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre as expectativas, sobre o que eu quero no relacionamento, o que eu posso pedir do outro. Às vezes o que eu estou pedindo para o outro não é uma coisa fácil para ele. Então, eu tenho que aprender quem é a pessoa do meu lado. Se ela entende as minhas indiretas, porque tem gente que fala indiretas, e o que eu quero desse relacionamento. Às vezes eu estou esperando que esse marido, que esse companheiro se comporte de uma forma que ele não pode, que ele não é. Que ele se comporte como um pai, como um provedor. E hoje em dia a gente sabe que está complicada a situação. Os homens não querem mais esse papel de provedor. São poucos os que querem. E hoje a gente tem uma inversão de papéis. As mulheres que estão virando provedoras, as mulheres que estão convidando homens para morar nas suas casas, e ainda tem a questão de elas estarem sendo as provedoras, sendo o alicerce desses homens. Então, a segunda questão que eu vejo muito os meus clientes, eu vejo muito na internet, as mulheres reclamando que não conseguem ter desse homem atitudes, comportamentos. Então elas começam a cobrar dessas pessoas coisas que elas não são. E é isso que a gente tem que entender. Eu estou cobrando uma coisa que não dá para cobrar. Não dá para esperar que o limão seja doce. Não dá para esperar que uma pessoa que sempre teve um comportamento X, de repente, só porque você está mudando,
né? Espere que a pessoa venha junto. A gente está numa quantidade absurda de mulheres que estão cansadas, exaustas, dentro de relacionamentos que praticamente estão sozinhas. Elas que têm que fazer o relacionamento andar. Elas que procuram a pessoa, elas que fazem as coisas do relacionamento. Elas às vezes viram empreendedoras dos relacionamentos, né, ajudando o homem na sua carreira, ajudando o homem na sua família, trazendo problemas da família do homem. E às vezes, e esse é o problema, gente, elas não são casadas. Estão trazendo problemas de homens que muitas vezes não as assumiram, não são nem namorados, são ficantes. Tem muitas pessoas, e eu já falei com uma pessoa assim, a pessoa tinha um filho já, não morava junto com a pessoa, e na cabeça dela era um pai, era um marido, meu esposo. Mas como que é esposo se a pessoa não está lá com você todos os dias? Se a pessoa não constrói a vida junto com você? Não, era um namorado prêmio, que só vinha para almoçar, para ficar de vez em quando, para olhar o filho de vez em quando e sair, simplesmente viver a vida dele, morar em outra casa. E como que uma pessoa dessa tem essa ilusão de que aquela pessoa, ela é esposo, marido? Então a gente tem que entender o que a gente quer daquela pessoa e o que a gente está vivendo de verdade. Tem muitas pessoas vivendo em relacionamentos que elas inventaram, que não existem. Não existe compromisso. Eu não posso cobrar quem não me deu compromisso, quem não me prometeu nada. Eu tenho que ter essa noção. Eu só posso deixar dentro da minha casa, eu só posso me comprometer com uma pessoa, seja uma mulher, seja um homem, que me dê compromisso, que me dê respeito, que me trate como um namorado, uma pessoa que vai me priorizar na vida dela. Então, a gente vê essa dificuldade das mulheres de falar o que sentem, de se posicionar. Às vezes estão casadas, mas tem uma dificuldade de serem ouvidas dentro do seu casamento, por causa de família que se mete, gente que dá muito palpite e elas ficam se sentindo reprimidas, acuadas, sem voz, invisíveis, porque o companheiro que está ali com ela não dá, né, o devido valor, a devida importância, porque dentro de uma casa, a família que importa é a sua, seu cônjuge, seus filhos que estão ali dentro da sua casa, mais do que qualquer outra pessoa que possa atrapalhar uma sogra ou a sua mãe ou qualquer outra pessoa da família. Ela não pode atrapalhar aquele núcleo familiar que você criou. Simplesmente essa pessoa não pode deixar você não ser respeitada, não ser ouvida dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa. Dentro da sua casa você é a rainha, dentro da sua casa você manda. Não são a pessoa que está junto com você, ela não pode te manipular, ela não pode te oprimir. Elas têm que estar junto com você. Se ela não está junto com você, você tem que aprender formas de falar isso, formas de se defender. E eu sei que é difícil, às vezes a gente aprendeu muitas vezes a calar, a fechar a boca, a dizer que não quero, eu quero evitar brigas, porque a maioria de nós viemos de lares com muitas brigas, muito desrespeito, muito xingamento, muita gente brigando, gritando. Então para evitar isso, às vezes a gente cala. E essa é a questão, o quanto você está calando. O quanto você fica dentro da sua cabeça maquinando um monte de coisas que a outra pessoa não fez ou está fazendo de errado. Um monte de coisas. Um monte de coisas que simplesmente não está fazendo certo. Porque você simplesmente está lá parada, está esperando aquela pessoa agir de uma forma que você acha o normal. Às vezes a gente fica travada dentro da nossa cabeça, a gente fica estressada de coisas que estão dentro da nossa cabeça que a gente não fala para não irritar,
mas fica na nossa cara, fica expresso nas nossas ações, nos nossos descontroles que vão acontecer durante o nosso período menstrual. Muitas vezes aquela raiva que você sente foram meses engolindo certas coisas que você passou, certos desrespeitos, certas faltas de interesse da pessoa, e você foi engolindo, fazendo de conta que aquilo não te machucava. Mas aí chega a TPM e mostra que machucava. Nossa forma de colocar para fora, porque nosso sistema emocional, né, a gente tem esse ciclo menstrual para a gente colocar para fora as emoções que estão travadas lá dentro. Não é uma coisa aleatória. Deus não criou esse período menstrual à toa. Nós lidamos com as emoções dessa forma, através do nosso período menstrual, através da nossa variação emocional, para que a gente tenha uma regulação emocional, porque a gente precisa muitas vezes chorar, gritar, ter raiva. Por quê? Nós mulheres não somos iguais aos homens todos os dias iguais. A gente não consegue ser assim. Então, quando a gente não coloca para fora, não se posiciona, não se defende, só fica se defendendo aqui dentro da cabeça, a gente explode. E como é que eu aprendo a fazer isso? Primeiro eu tenho que aprender a me ouvir, a entender o que eu estou sentindo. Às vezes eu estou com raiva da pessoa porque ela fez uma coisa ridícula, pequena, mas eu estou machucada com isso. Eu tenho que aprender a dizer, sem gritar, sem me elevar, sem me descontrolar. Eu sei que é difícil. Eu também passo por essa luta constante de não deixar as outras pessoas me irritarem. E olha que eu tento. Então, só que aqui estamos falando de pessoas que estão sofrendo, sendo manipuladas, sendo torturadas dentro do relacionamento, com pessoas que não a escutam, não a valorizam, não a respeitam. Estamos falando disso, porque esse é o X de muito problema de relacionamento, a falta de respeito, a falta de cuidado, a falta de interesse em ouvir o seu parceiro. E você tem que ser uma parceira que você tem que entender qual o horário certo para você conversar com a pessoa, os problemas que você realmente vai trazer, porque às vezes você quer trazer tudo de uma vez e não pode. Tem que ser uma coisa de cada vez, com calma. Não traga problemas de outras pessoas, fofocas de vizinhos. Evita trazer isso para o seu lar. Evita trazer problemas de mãe, de pai, Como eu falo, você está dentro de um núcleo familiar. Você tem que aprender a falar o que é importante para o seu relacionamento, para a sua vida 2, para os seus filhos. O resto pode ser falado de uma outra forma, em outro tempo. E, principalmente, entender que o outro tem que ouvir você e ele não é seu inimigo. Mas vamos pensar aqui em relacionamentos com pessoas tóxicas e abusivas. Todos nós podemos nos tornar pessoas tóxicas e abusivas, gente. Todos nós podemos, infelizmente, desenvolver essa dificuldade de relacionar-se com o outro. Como que muitas vezes a pessoa se torna tóxica? Hoje a gente está vendo muitas pessoas manipuladoras. Algumas com traços narcisistas, algumas com transtorno narcisista. E o que é um narcisista? É uma pessoa que não escuta você e te manipula. Ela sempre inverte a situação. Ela sempre se faz de coitada, de vítima. Existem pessoas também manipuladoras, né, que esperam que você nunca chame a atenção delas, nunca brigue com elas, nunca critique de forma nenhuma, porque elas se fazem de vítimas, elas se fazem de coitadas. Infelizmente, a gente está vendo muitos homens se comportando assim. Há uma inversão de papéis, onde o homem se coloca como a vítima e não como o parceiro que deveria ser a pessoa que está ali para te ajudar a crescer, né? Te ajudar a criar seus filhos. Simplesmente a gente vê homens imaturos se comportando como meninos, esperando que você faça as coisas por eles, se comportando como se fosse um filho.
Felizmente. E aí, é aquilo, você fica sem graça de estar certa. Essa é a questão de você se posicionar querendo a atitude do outro, o comportamento do outro, e ele se comporta como um menino, um moleque, que não gosta de ser chamado a atenção porque você não é a mãe dele, né? Mas é o que você acaba se tornando, a mamãe, que tem que ficar mandando ele fazer as coisas básicas, que tem que pedir o óbvio, porque ele não quer se esforçar. Mas é aquela questão, por que eu estou num relacionamento assim? Por que eu estou com uma pessoa que se comporta como um menino infantil, que só gosta de fazer as coisas quando ele quer, como ele quer, do jeito que quer, como uma criança, que precisa o tempo todo ser forçada a fazer. E isso é uma das coisas que mais tem cansado as mulheres. O comportamento infantil dos homens, o comportamento imaturo de homens que não querem desenvolver o relacionamento, desenvolver a carreira, querem apenas estar ali comendo, dormindo, não ajudando na criação dos filhos. Às vezes são maridos que são assim, maridos que não querem te ajudar nas tarefas da casa, mas querem que tudo esteja perfeito sempre. E essa é a questão, isso cansa a mulher, cansa ter que pedir, cansa ter que viver como uma pessoa que precisa estar sempre empurrando para ela sair do lugar. E hoje é o que eu mais vejo nas clientes, as pessoas falando, né, essa dificuldade, e a mulher muitas vezes fazendo o papel que ela não deveria fazer. Ela se posicionando como chefe da casa. Por quê? Então a gente tem que entender essa forma de se comunicar, de falar com as pessoas da forma certa, entender também quem é a pessoa que está do meu lado, o que eu posso esperar dessa pessoa. Porque às vezes você conversar com uma pessoa imatura, você perde o seu tempo, literalmente. É uma perda de tempo falar com uma pessoa que não quer, que acha que você é só uma pessoa chata, que acha que você simplesmente só sabe cobrar. Se você precisa estar cobrando um relacionamento, não esteja nesse relacionamento. Se você está num casamento que há muito tempo vocês não conversam, vocês não têm intimidade de amigo, sabe? Vocês, cada um fica no seu canto, no seu mundinho, e vocês não sentam, não conversam, não se interessam pelo outro, pelos sonhos do outro. Vocês só falam de filhos ou de problemas. Há muito tempo esse relacionamento já acabou, porque é necessário essa confiança, essa amizade entre um casal para que continue o relacionamento. Porque senão vira apenas um hábito ali. É você falando sozinha com uma pessoa que está ali do seu lado. Tem muita gente que já está vivendo assim há anos. Pessoas que estão casadas, mas nem têm mais intimidade sexual também, nem conversam, nem se interessam de verdade pelo que a outra está fazendo. E aí a gente vê na comunicação o que a pessoa precisa desenvolver. Né? A pessoa precisa olhar o que eu estou querendo, o que eu preciso. Às vezes eu estou muito carente, eu estou jogando a minha carência excessivamente no outro. E esse outro não tem capacidade de dar o que eu preciso. Às vezes eu simplesmente estou sendo impositiva demais, crítica demais. Mas mais uma vez, por que eu preciso ser crítica demais? Talvez esse outro ele não seja o que você espera, e aí você briga com o seu ideal, a sua expectativa, com a realidade. E esse é o problema, chega na hora você não fala isso para a pessoa. Né? Você simplesmente fala com a manicure, com a cabeleireira, com o psicólogo, às vezes fala com o psicólogo. E não quer fazer o que o psicólogo fala, que é, deixa o outro ser como o outro é. Aceite o outro como ele é, ou vá embora. É assim. Para a gente viver em paz com o outro, a gente tem que aceitar que as pessoas são como podem. Se a gente está tentando mudar a pessoa, se a gente está brigando internamente,
com um monte de medo, um monte de crítica, um monte de ideias que você muitas vezes não coloca isso para o outro e que te deixam inquieta, ansiosa, estressada. Porque você tem o ideal que seria tão bom, mas a pessoa não faz aquele ideal. Você não está vivendo a realidade. Tem muita gente assim que não quer viver a realidade. Espera que o outro seja um dia eu queria que esse outro fosse assim. Um dia. Mas não é. Então, se você gostou desse vídeo, mande para aquela pessoa que está nesse dilema de não conseguir se comunicar, não conseguir falar o que pensa. Deixe o seu recado aqui, se você quiser. E se você gostaria de uma mentoria junto comigo, uma orientação correta para o que fazer dentro do seu relacionamento, entre em contato. Dentro dessa nossa mentoria, a gente vai te explicar como que sair dessas armadilhas, que isso causa estresse, ansiedade, depressão. Você está sempre com um mental com muita reclamação, muita raiva, tudo isso pesa no seu corpo, tudo isso gera estresse e depressão. Então, se você quiser uma orientação, como sair disso, eu tenho uma mentoria específica para relacionamento, para que você, primeiro, alivie, né, toda essa tensão que você está carregando há muito tempo. E segundo, né, o passo a passo de como sair disso, porque a gente precisa do passo a passo, senão a gente se repete, a gente volta nos mesmos vícios, nas mesmas conversas, nas mesmas cobranças. Então, se você quer sair desse círculo vicioso, entre em contato,